Bem-vindo, lapidadores e lapidados. Hoje, na nossa nova aula, vamos dar sequência ao curso de Lógica de Programação, Algoritmos e Estrutura de Dados. Aqui quem vos fala é o Adário Matelembe, o professor que está a ministrar o curso. Hoje vamos falar sobre vetores. Nas aulas anteriores já falamos sobre conceitos do computador, estruturas sequenciais, estruturas condicionais, estruturas de repetição, foi a nossa aula da quarta-feira passada. E hoje vamos falar sobre vetores, ou seja, variáveis unidimensionais, variáveis complexas unidimensionais. Então, o que são vetores? Um vetor é uma variável composta unidimensional formada por uma sequência de variáveis, todas com o mesmo tipo, ok? Com o mesmo nome e alocadas sequencialmente na memória. Uma vez que as variáveis têm o mesmo nome, o que as distingue é um índice, que referencia uma localização dentro da estrutura. Para declarar uma variável unidimensional, ou seja, um vetor, temos a seguinte sintaxe: tipo de dado, nome da variável e entre parênteses retos o tamanho do nosso vetor, ok? Então, tipo é o tipo de dados, né, que pode ser real, pode ser caractere, pode ser literal, pode ser qualquer um desses tipos de dados. Depois, o tamanho é a quantidade de variáveis que vai compor o nosso vetor, ok? E o nome é o nome da variável seguindo as regras da declaração de variáveis. O nome da variável não pode ter caracteres especiais, não pode começar por um número. O caractere especial aceita um underscore, um underline e por aí em diante, regras que a gente já conhece. Então, mais abaixo dessa nossa apresentação temos um exemplo de um vetor. Temos um vetor aqui declarado de nome vet, que tem 6 posições, ok? E é do tipo inteiro. Então, a representação na memória deste vetor fica dessa forma. Então, se são 6 posições, quer dizer que as posições vão de 0 a 5, porque na computação toda a contagem começa de 0. Então, se a primeira posição é 0, a última posição é 5, que faz 6 posições. Então, esse é o exemplo que temos ali e vamos ver isso na prática no nosso SPA Pro. Mas antes, a melhor forma de fazê-lo é com um exercício. Mas primeiro vamos entender como é que se declara variáveis do tipo vetor e como é que nós podemos usá-las. Então, eu vou abrir aqui o nosso SPA Pro, vou criar um novo algoritmo. Lógico que vou fazer a nossa configuração habitual do tamanho. Ok? Vou colocar aqui 30, né, na consola e no editor. Prontos. Então, todo algoritmo tem um início e tem um fim ao algoritmo. Como dissemos, vetor é declarado primeiro o tipo de dado, ok? O nome do vetor, por exemplo, aqui vou chamar de números, e depois parênteses retos e a quantidade. A quantidade, por exemplo, isso vai ser um vetor de 5 posições. O que significa que na nossa memória, ok? Na nossa memória, nós temos... Vou criar aqui um comentário de bloco. Vimos isso na aula passada. Então, na nossa memória, quer dizer que temos a variável números na posição 0, ok? Número na posição 1, número na posição 2, número na posição 3 e número na posição 4. O que fazem 5 posições. Então, vamos supor que a gente vai ler uma informação na posição 4. Então, eu vou colocar aqui, escreva digite um número inteiro. Então, eu vou fazer um layer em número na posição 4. Se compilarmos isso, diz que tem erro, vamos entender o porquê. Então, não será possível armazenar valores no elemento números que não está definido. Ok, aqui eu escrevi números, mas a variável é números, então ele tem razão.
a variável é números. Então vamos corrigir aqui números. Feito isso, agora compilado com sucesso. Quer dizer que estamos certo. Se nós executarmos isso, nós conseguimos ler um número inteiro e leu nessa variável. Ok? Agora, por exemplo, eu fiz a leitura, tenho essa informação. Imagine que eu tenho um algoritmo a executar e eu quero que ele remova o conteúdo da consola de tempo em tempo. Então nós temos o comando chamado limpa tela. Mas para vermos como isso funciona, eu vou pegar isso e vou fazer a seguinte saída de dados. Vou colocar aqui, escreva o número na posição 4 dois pontos, vou mostrar o número. Se eu compilar isso, não tem erro, executar, vou colocar 1, 2, 3. Quando eu fazer isso, eu vou mostrar o número na posição 4 e 1, 2, 3. O problema é que eu quero só mostrar essa mensagem e essa mensagem deve deixar de existir na minha consola. Para isso, existe um comando para limpar a consola e ele é chamado de limpa tela. Okay? Ou seja, para limpar essa nossa tela. Se executarmos isso, eu ler 1, 2, 3, 4, quando eu der Enter, ele vai limpar a tela, porque nesse momento está a interpretar o comando leia. Depois ele limpa a tela, só assim que ele executa o comando escreva, de forma sequencial. Se eu fizer isso, notem, limpo a tela e mostrou, né, a mensagem da posição. Então o comando limpa a tela existe, que é para limpar a consola sempre que necessário. Pronto, feito isso, então vamos supor que eu escreva o número, vou colocar aqui a formatação, que já conhecemos, /N para quebrar de linha, vou mostrar o número na posição 0. Se eu executar isso, eu vou ler 1, 2, 3, na primeira posição, mas mostra que o número na posição 4 é tal e o número na posição 4 é 0. Por que mostrou a posição 4? Por causa desse 4 que eu não alterei. Mas eu mostrei a posição 0 e ele está mostrando 0. Esse 0 não é o índice. É que toda variável, quando é declarada, ela assume o número padrão do tipo de dado. E o número padrão do tipo de dado inteiro é 0. Por isso é que mostrou aí. Se eu colocar aqui, por exemplo, posição 2, que na verdade é o índice 1, lembrar que o índice começa de 0 até o tamanho do vetor menos 1. Então, se o vetor é de 3, quer dizer que começa de 0 a 2. O que faz 0, 1, 2, 3 posições. Se for 12, quer dizer que é de 0 a 11. Ok? Tamanho menos 1 é o índice. Pronto, então se eu compilar isso e executar, eu meter aqui 3, 4, 5, a segunda posição ainda continua 0, porque em nenhum momento fez-se uma leitura dessa posição. Prontos, para um vetor de 4, 5 posições, nós conseguimos fazer um leia para a posição 1, um leia para a posição 2, um leia para a posição 3, um leia para a posição 4 e assim por diante. Agora imaginemos que o nosso vetor é de 2.000 posições. Nós temos que escrever 4.000 linhas de código, uma para o escreva, a segunda para o leia, outra para o escreva e assim por diante. Isso seria muito desgastante, ok? Então, como é que eu faria para repetir, né, a leitura, esse índice aqui, ir mudando automaticamente e fazer várias leituras? É nesse momento que nós combinamos vetores, que são as variáveis compostas, e estrutura de repetição, que vimos na aula passada. Normalmente, a estrutura de repetição usada para manipular vetor é o para, ok? Que a sintaxe é o para, uma variável de um número até um certo limite, aumentando 1 e vai fazendo as manipulações que quiser. Vamos ver aqui um exercício que retrata isso. Prontos. Nós temos aqui um exercício, né, para ler 10 números e mostrar esses 10 números. O que é que nós temos aqui no exercício? Por exemplo, nós temos o início, temos a área de declaração de variáveis. Aqui nós declaramos um vetor de 10 posições do tipo inteiro e uma variável chamada índice. Por ter vírgula, quer dizer que essa variável também é do tipo inteiro. Não é um vetor, é uma variável normal. Para ser vetor, tinha que ter esses parênteses retos e dizer o tamanho. Então, temos uma variável composta, unidimensional, chamada números, com 10 posições, e temos uma variável normal, chamada índice. Então, nós vemos aqui, dissemos, para índice, que é a nossa variável de tipo inteiro, saindo de 0 até 9, atenção que o tamanho do vetor é 10, então de 0 a 9 são 10 posições. Aumentando 1, ou seja, vai subindo de 1 em 1, não é?
vai fazer isso, mostre índice mais 1, onde 0 vai mostrar 1, um sinal para indicar se é primeiro, segundo, e o número, para escrever essa mensagem assim, primeiro número, segundo número, terceiro número, enquanto ele for crescendo. E vai fazendo, vai recebendo, lendo as informações no nosso vetor na posição índice. Ou seja, quando o índice for 0, ele vai ler na posição 0, quando o índice for 1, vai ler na posição 1, até na posição 9, que são as 10 posições do vetor. Vai fazer a limpeza da tela, ok? Para tirar essa parte toda da leitura, e no final vai mostrar a informação, não é, que está nos vetores. Então vamos fazer esse exercício na prática para vermos como funciona. Voltando para o nosso SPA Pro, eu vou eliminar todo esse código até aqui e vou fazer assim. Vou declarar exatamente a mesma variável. Inteiro, números, 10 posições, vírgula, índice. Atenção, o nome índice pode ser qualquer nome, ok? Aqui estamos a fazer a declaração de variáveis. Aqui vamos fazer a leitura. Então vamos à estrutura para, né? A variável índice que vai sair de 0 até 9, ok? O aumentando 1, se não colocarmos a estrutura para, assume que é para aumentar 1, ok? Até aí, escreva, digite por exemplo, índice, vamos colocar assim, número, leia na variável números na posição índice, depois vai ter fim para. Vamos compilar isso, algoritmo compilado com sucesso, não tem erro, vamos executar. Então tá aí, digite o 0 número, por quê? Porque o índice começa de 0 a 9, tá bom, eu vou digitar 10. O 1 número, ok? O 2 número. Então eu vou fazendo essa leitura até ele chegar a 9. E aí termina a execução do meu algoritmo, porque eu só fiz a leitura e para aí. Só que notem, digite o 0 número, digite o 1 número. Seria, digite logo aqui, começar do 1. Então, para que isso aconteça, eu pego esse cara, faço uma operação do índice mais 1, só para visualização. Quando eu executar isso, agora já me diz digite um número. 1, ainda é 1. Estamos a formatar a mensagem. Então, quando eu fizer isso, na verdade o que ele está fazendo? Quando for 0, ele faz 0 mais 1. Quando for 1, faz 1 mais 1. Quando for 2, 2 mais 1. E assim por diante. E no final vai mostrar o quê? Até 10. Que na verdade é o índice 9. Mas pronto. Digite o 1 número, digite o 2 número. Não tem sentido em termos de português. Então tem que ser que é o primeiro número. Então, como a palavra número está aqui e o espaço é esse que está aqui, eu posso colocar aqui o símbolo que indica se é primeiro, se é segundo, terceiro. Se eu compilar isso e executar, agora tenho aqui digite o primeiro número. Na verdade, o que está acontecendo? Ele escreve a palavra digite o, que está aqui, junto ao espaço no final, faz a operação, pega o número, junta a mensagem, depois pega essa parte e junta aqui. Por isso é que temos aqui digite, a operação que retorna o índice mais 1 e depois o número que realmente se precisa. Então aqui eu posso agora digitar, né, e já fará sentido a nossa mensagem. Prontos, já garanti a leitura dos números, agora vou garantir a saída dos mesmos números. Então, vou usar o nosso comando para limpeza da nossa consola, que é o comando limpa tela. Qual é o efeito desse comando? Mais uma vez explicando. Se eu fizer a leitura dos 10 números, vamos ver que quando eu ler o último, automaticamente ele limpa a tela. Ou seja, terminou a execução e fez a limpeza da tela. O meu próximo passo aqui é mostrar os números que foram lidos. Então eu vou copiar essa parte, vou colocar aqui, mostrar números lidos. Vou colar esse comando que está aqui, ok?
também vai sair. Já não faço mais leitura, né? Aqui não faço mais leitura. Então aqui só está a mostrar aqui. Vou fazer assim, vou deixar. Vai ser o X número é, já estou a mostrar, faço a concatenação ou faço a junção na mensagem com o meu número num certo índice. Se eu compilar isso, repetir. Então, temos aí o primeiro número é 40, o segundo número é tal, 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 tal. O problema é que está tudo numa linha. E eu preciso que isso apareça uma abaixo da outra. Então já sabemos que temos que formatar com a nossa quebra de linha. Prontos, agora provavelmente a nossa mensagem vai estar mais bem formatada. Temos aí, limpou a tela, o primeiro número é, o segundo número é, o terceiro número é, o quarto número é. Então acabamos aqui de fazer a leitura e a escrita de informações em um vetor. Então vetor nada mais é do que um armário com várias gavetas onde nós podemos guardar informação do mesmo tipo. Ok? Esse é um exemplo que vocês vão encontrar em muitas bibliografias. Então, vou fazer mais um exercício para termos aqui patente como os vetores funcionam. Então, vamos fazer um exercício com o seguinte enunciado. Fazer um algoritmo que lê 10 números e mostre apenas os números pares. Nem vou alterar mais isso, porque aqui já temos a leitura de 10 números, né? Agora, para mostrar apenas os pares, aqui onde eu mostro, né, os números, eu vou tirar isso aqui e vou escrever o seguinte, aliás, vou tirar isso aqui. Vou deixar só o número é, vou tirar esta parte, né? Aliás, vou deixar aqui e eu vou colocar aqui se o número, o seu resto da divisão por 2 for igual a 0, então imprime isso depois fim, C. Só isso já me imprime os números par. Quem é o número par? Número par é todo número que o seu resto da divisão por 2 é igual a 0. Se o resto da divisão por 2 for diferente de 0, esse número não é par. Então 2 a dividir por 2 vai dar 1. O resto da divisão, 0. 3 a dividir por 2 vai dar 1,5, não é? Ou seja, divisão inteira. Vai dar 1, resto 1, já não é. E assim por diante. Então, compilando isso, temos aí a compilação feita. Então vamos executar e vamos lendo os números. Vamos ter 4, 6, 5, 3, 1, 9, 23, 4. E o último número 5. Então mostra aqui quais são os números pares que nós demos. O 4, o 6 e o 4. Lapidadores e lapidados, a aula de hoje termina por aqui. Não esqueçam de partilhar com colegas, amigos, parentes que queiram aprender programação. Ok, as nossas aulas não vão parar só em lógica de programação, vamos evoluir os nossos cursos. Por outro lado, não deixem de clicar no like. Nós temos uma audiência enorme, mas os likes não condizem com a quantidade de visualizações que tem os nossos vídeos. Não custa nada deixar um like no nosso vídeo, isso ajuda o vídeo a ser visto por mais pessoas e também, de alguma forma, nos ajuda a valorizar o nosso trabalho para que o nosso canal chegue para mais pessoas, os nossos cursos cheguem para mais pessoas e temos mais programadores a trazerem soluções para a nossa sociedade e resolver ou automatizar os processos que são repetitivos na nossa Angola e por aí afora. Então, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Mais uma vez, não deixe de clicar no like, partilhe, ok? Se inscreva no canal e muito obrigado e boa continuação.